Estava ouvindo aqui as palavras da senadora Vanessa, já saindo da tribuna, que queria cumprimentar a Vossa Excelência, falando que essa luta pelo fim do financiamento empresarial é uma luta suprapartidária. Não é uma luta do PT, não é uma luta do PCdoB, não é uma luta do PDT, é uma luta que envolve senadores de vários partidos aqui na Casa, que querem, sim, o fim desse império do poder econômico nas eleições, que vem disfarçada e, às vezes, explicitamente através do financiamento empresarial. E não adianta querer comparar, dizer que quer se pôr fim ao financiamento empresarial para que sindicatos, associações possam fazer financiamento. Isso é proibido. Eu sou daqueles que sempre apresentam as duas teses: fim do financiamento empresarial e criminalização do Caixa 2. Porque é um outro absurdo dizer que vai ter muito Caixa 2. Só fiscalizar, só prender, só punir. E isso nós podemos fazer, como também estamos propondo o teto de gasto para os candidatos, fica muito mais fácil fiscalizar. O que não dá é para seguir nesse processo de desmoralização da atividade política partidária. Isso só é bom para quem faz da política um negócio. Senhor presidente, eu estava ali comentando com Vossa Excelência que tinha recebido, senador Lazier, uma mensagem dos melhores destinos, que eu fico acompanhando, e queria, mais uma vez, fazer um brevíssimo informe. No dia 21, eu estarei em São Paulo, hoje estou indo para o Acre, dia 21 vou estar em São Paulo como membro da Comissão de Relações Exteriores, mas dia 22, terça-feira, nós vamos ter a presença do ministro Eliseu Padilha, que é o responsável pela aviação civil, dando sequência a uma batalha que a gente está travando há tempos aqui no Senado para moralizar e punir e exigir respeito com o cidadão em relação ao transporte aéreo, ao preço de passagem no Brasil. Mostrava para o presidente Lazier, que está ali na sessão. Acabei de receber aqui uma afronta. Quer dizer, a companhia Copa de aviação, fazendo viagem do Brasil para os Estados Unidos, pelo menos aqui 8 capitais, inclusive Brasília, estou com Brasília aqui aberto, R$ 1.112, uma ida e volta para a pessoa escolher, para ir e voltar para os Estados Unidos. R$ 1.112 a passagem. E eu vou para o Acre hoje, daqui a pouco, pagando R$ 1.200 apenas a ida. E é porque eu comprei antecipado. Vossa Excelência falava que está pagando, às vezes, R$ 1.100. Às vezes, R$ 1.300 para ir a Porto Alegre. Isso está quase nos sugerindo, senador, que para exercer o mandato nós vamos morar em Miami e vir semanalmente ao Senado. Eu falei, olha, vou lhe dizer mais, alguns que preferem a Europa vão poder morar na Europa, vir para cá toda semana, vai ficar mais barato para o Senado o reembolso da passagem. É esse tipo de situação vexatória que nós vamos pôr nessa audiência, que foi eu que propus, com aval dos colegas da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Vou convidar o deputado Alan Rick, que fez uma intervenção lá na Câmara, eu tive, o deputado Angelim já convidei, e outros parlamentares, o deputado Léo Brito, para que estejamos juntos no dia 22, na audiência com o ministro. Certamente teremos o diretor também da ANAC, novamente, o senhor Guaranis, que esteve conosco, para que a gente possa, de fato, ter uma ação que busque respeitar o consumidor brasileiro. Com o dólar alto do jeito que está, a alternativa para a maioria dos brasileiros, no período que tiver de folga, nas suas férias, é o turismo aqui dentro do Brasil. Isso não é ruim, é bom para o Brasil. Mas com as passagens nesse preço, vão terminar procurando um destino fora do Brasil pelo custo da passagem. É uma política burra que o nosso país está fazendo. Exportando o dinheiro que está fazendo tanta falta aqui, em vez de fazer com que essa beleza toda que o país tem, um povo bom que nós somos, possa estar sendo compartilhado uns com os outros, de uma região para outra. Basta que se crie uma relação respeitosa das companhias aéreas com os usuários, fazendo a prática de um preço justo. Mas, senhor presidente, eu estou aqui na tribuna, eu queria hoje fazer referência, eu vim para anunciar, primeiro, uma série de audiências que eu tive essa semana. O ex-prefeito, deputado federal Angelim também acompanhou outras, com o prefeito Marcos Alexandre de Rio Branco. Ele tem sido
um dedicado prefeito. A população de Rio Branco tem uma avaliação muito positiva do nosso prefeito Marcos Alexandre, exatamente pela sua postura de incansavelmente, com a botina nos pés. Antes da crise ele já fazia isso, agora nesse período de crise ele segue fazendo, que é um trabalho de estar junto com aqueles que mais precisam, com a população de Rio Branco. Ele não tem medo de enfrentar problema. Quando tem uma dificuldade, ele vai lá, não dá para resolver, ele pede desculpa por não poder resolver, encontra uma maneira de colaborar e, assim, tem crescido cada vez mais o respeito da população com sua administração. Sempre estamos conversando, discutindo os problemas, passo um pouco da minha experiência de ex-prefeito e ex-governador para ele, como fizemos ontem numa reunião na minha casa, com o prefeito Angelim, a mesma coisa, o ex-prefeito Angelim, e eu queria aqui fazer um registro agradecendo ao ministro Kassab pela audiência, à equipe do Ministério do Transporte, pelo trato respeitoso que estão dando aos projetos que nós levamos com o prefeito Marcos Alexandre, fizeram a liberação de recursos e estão encaminhando as demais liberações. Quero também aqui agradecer especialmente o ministro da Integração, Gilberto Ock. Ficamos ontem com ele quase uma hora, eu, o prefeito Marcos Alexandre. Ele está liberando quase 4 milhões de reais para que se possa fazer frente aos graves problemas que tivemos em várias ruas em Rio Branco, com o desmoronamento na margem do Rio Acre. Então, são 4 áreas gravíssimas que nós temos em Rio Branco e os recursos serão liberados e eu vou estar lá com o prefeito Marcos Alexandre, com o governador Tião Viana, nós vamos estar juntos fazendo a reconstrução desse trecho que foi destruído, especialmente na capital do Acre, que sofreu a mais intensa alagação de sua história nesse ano que passou, nesse começo de ano. E queria também agradecer ao Ministério da Pesca, o secretário executivo Luiz Otávio Campos, que ontem liberou uma parcela importante de recursos para que o mercado que a Prefeitura de Rio Branco está fazendo, para ampliar o trabalho lá no nosso SEASA, possa ser concluído e trabalhado pela Prefeitura. Então, fica aqui o agradecimento ao Ministério da Pesca, especialmente ao secretário executivo, já que o ministro estava viajando, Luiz Otávio Campos. Eu encontrei com ele hoje na posse do Dr. Rodrigo Janot e fiz questão de agradecer. E também ao Ministério do Turismo, que está ajudando numa das obras mais importantes da capital do Acre, de Rio Branco, que é o Shopping Popular, que vai fazer um ordenamento numa importante área de Rio Branco, dando atenção especial aos pequenos comerciantes. E faço aqui um registro também, já que o prefeito esteve junto com o deputado Alan Rick no Ministério do Esporte, encaminhando também um projeto da maior importância para nossa cidade. Mas queria, senhor presidente, pedir um tempo, já que temos aqui um pouco mais, um dia bem tranquilo, trazer e dividir com a população do Acre, mas aqui fazendo um registro. Estive hoje na posse do Dr. Rodrigo Janot, fui lá dar um abraço, levar uma confiança e vi uma fala histórica da presidenta Dilma, uma fala importante de chefe de Estado, fazendo um registro de como, no governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma, nós demos um tratamento diferente daqueles de governos que passaram anteriormente, que botavam apaninguados, botavam paus mandados para ocupar algumas funções importantes. Nossos governos, presidente Lula, presidenta Dilma, é bom que se diga, têm agido de maneira republicana, fazendo com que os indicados para o Ministério Público sejam aqueles que estavam na cabeça da lista, encabeçando a lista dos que compõem o Ministério Público. Dr. Rodrigo Janot foi reconduzido e a presidenta Dilma fez uma fala muito importante. Primeiro, reconhecendo sua capacidade jurídica, reconhecendo o papel de liderança que ele tem a desempenhar e os desafios que ele tem pela frente na chefia do Ministério Público Federal. Eu quero aqui desejar sucesso ao Dr. Rodrigo Janot, a todos que trabalham no Ministério Público, mas fazendo esse registro. As pessoas esquecem. Se nós estamos tendo hoje combate à corrupção, um Supremo agindo de maneira independente, 11 ministros foram nomeados pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. E aí eu pergunto, se fosse outro governo, nomearia quem? Amigos para ficar lá? Para proteger? Não, o presidente Lula, a presidenta Dilma
nomearam ministros que estão, inclusive o ex-ministro Joaquim Barbosa, que foi o condutor, por alguns entendido como um algoz da história do PT, mas ele estava lá com isenção, tinha sido indicado pelo presidente Lula, e isso eu acho que é algo que tem que ser registrado como parte da história do Brasil, que mostra que o presidente Lula, na hora de fazer as indicações, não ficou buscando amigos para protegê-lo nos tribunais superiores. Ao contrário, procurou apreciar currículos e fazer a indicação. E muitos, inclusive setores da imprensa, nunca registram isso. E a sociedade também vai apagando da memória esse registro que faço. O mesmo no Ministério Público Federal. Como é que outros governos agiam? Por que o Ministério Público Federal não aparecia? Porque tinha um papel subordinado a cumprir de engavetar denúncias e acusações. Era esse o papel do Ministério Público durante uma parte importante da história do nosso país. E qual é o papel do Ministério Público hoje? Agir com isenção, agir com liberdade, agir cumprindo a Constituição, sem nenhum tipo de interferência do governo. Por isso que eu queria fazer esse registro e desejando sucesso nesse novo desafio que o doutor Rodrigo Janot, que foi sabatinado aqui no Senado, que foi aprovado aqui por esse plenário, possa ter frente a essa importante instituição que é o Ministério Público Federal, a partir de agora com o novo mandato, já que foi empossado hoje pela presidenta Dilma e eu tive a honra, a satisfação de participar. Mas queria, exatamente por isso, senador Lazier, que preside essa sessão, dizer que li hoje, estarrecido, uma matéria no jornal A Tribuna, o Jornal do Acre, sobre um incidente, ou um acidente, que ocorreu na obra da ponte do Rio Madeira. Eu fico estarrecido, e não vou ler a matéria toda, porque aqui eu não quero fazer acusação à procuradora do Ministério Público Federal de Rondônia, eu não tenho o direito de fazer, eu não a conheço, mas a matéria registra que ela tem um processo já no Conselho do Ministério Público, já foi penalizada, mas eu não quero entrar no mérito. Eu só queria pedir a ela que tivesse uma melhor compreensão, porque eu estou me referindo a uma obra no Rio Madeira, na travessia do Rio Madeira, uma ponte, que nós estamos lutando há décadas por ela, nos empenhamos suprapartidariamente, o governador Tião Viana se envolveu diretamente, a presidenta Dilma assumiu o compromisso de fazer a obra, mas nós temos um problema, essa travessia de mais de 1 quilômetro, ela se dá através de um esquema de balsa, controlada por uma empresa de um ex-deputado, inclusive, do PP, Roberto Dorner, que é do Mato Grosso, e ele tem uma mina de ouro na mão. É o melhor negócio do mundo. Fica transportando todo mundo, cobra um absurdo e não quer nunca que a ponte aconteça, porque vai matar a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, nós fizemos todas as pontes no Acre, de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, na BR-364, fizemos na 317, não tem mais grandes obras de ponte para fazer no Acre, mas tem uma, antes de chegar no Acre, perto da divisa Acre com Rondônia, e exatamente essa, que tem lá um sistema de balsa de travessia, que é uma mina de ouro. Qualquer conta que se faça, os ganhos são milionários todos os meses. Toda vez que foi feita uma obra, houve uma tentativa de embargo, houve um embargo e a licitação cancelada. Dessa vez, quero até parabenizar o DENIT, nós sabatinamos aqui, aprovamos os 3 nomes do DENIT, agora são servidores do DENIT, andei com eles, fizemos uma visita com os parlamentares agora há 15 dias, e aí aconteceu um acidente, ninguém sabe, a matéria não explica em detalhe se foi algo provocado, mas uma das balsas encostou numa coluna da ponte que está em obra, e a procuradora do Ministério Público Federal está propondo o embargo da obra, para que se investigue, que se apure. Ora, se tem que fazer algum embargo, é do serviço, mudar o serviço que está sendo oferecido lá e deixar a obra que vai nos livrar desse serviço, que é ruim, caro e é um esquema de exploração dos caminhoneiros, da população, que inviabiliza o desenvolvimento do Acre, de certa forma. Quando muito. Por que atrasa? Quando muito, senador Jorge Viana, bastaria abrir o rápido processo de perícia e imediatamente liberar a continuação. Sem dúvida. Não tem sentido esse embargo. E aí veja, Vossa Excelência, senhor presidente, senador Lazier, nós estamos numa escassez de recursos,
As obras do PAC estão passando por revisões. Nós estamos garantindo que a ponte siga. O governador Tião Viana esteve no DENIT, colegas senadores também, eu também, todos nós estamos nessa luta. E aí vem agora o risco do Ministério Público. O que é que eu estou fazendo? Eu vou encaminhar um expediente ao doutor Rodrigo Janot, pedindo que ele possa, aí, fazendo aqui um apelo à procuradora, que não adote a medida de querer embargar a obra, que se fiscalize, que se veja se tem algum risco, mas sem risco de embargo, porque é tudo o que o senhor dono da Rondonave, essa empresa, quer para que a gente possa seguir escravizado, sofrendo humilhação como os caminhoneiros, todos que usam esse serviço, sofrem ali na travessia do Rio Madeira. Então, fica aqui, eu parabenizo o jornal A Tribuna por ter feito a matéria, acho que a ANTAC tem que intervir, vou mandar um expediente para a ANTAC, para que não haja interrupção nessa obra, para que essa obra fique pronta no ano que vem, 2016, como é o compromisso da empresa que está atuando, nós temos que cobrar que a obra seja acelerada e não retardada. E fica aqui, então, eu não quero entrar em polêmica, eu apenas quero fazer um apelo à doutora Gisele Dias de Oliveira, da Cunha, que ela possa separar as coisas. Fazer a apuração, sim, mas que não ponha em nenhum momento em risco essa obra que é tão importante, que essa empresa Rondonave não quer que aconteça, que o esquema da balsa sempre não permitiu que ocorresse, e que agora que está tudo funcionando, eu pus um vídeo, inclusive, na minha fanpage, que foi veiculado no site também na rede social, pelo governador Tião Viana, que mostra o avançar dessas obras, e a gente não pode ficar aqui correndo risco. Chegou agora o senador Sérgio Petecão, para informá-lo. Eu estou falando aqui sobre uma matéria que saiu na tribuna de hoje, que fala que houve, parece que uma balsa daquele esquema lá de travessia no Rio Madeira, encostou numa coluna da ponte, da obra da ponte, e agora o Ministério Público está pensando, federal, em embargar, porque a obra da ponte, e eu falei que essa obra é uma questão suprapartidária, acabei de citar, e que não, fazendo um apelo para a procuradora que não permita essa possibilidade, porque na escassez de recursos, com a disputa que está tendo pelos recursos, inclusive do PAC. Nós estamos lá, o governador Tião Viana, toda a nossa bancada, lutando para que não haja nenhum retardo nessa obra, que, se não tiver nenhum atraso, ela pode ficar pronta ano que vem. Mas eu estou achando que, e o jornal fala, que pode ser um esquema, de novo, da empresa, da Rondonave, que sempre impediu as obras lá, fazendo mais uma ação para retardar, para poder manter essa galinha dos ovos de ouro, que é a travessia ali, cobrando, explorando caminhoneiros, explorando usuários, abusando da boa-fé do povo do Acre. Eu ouço com satisfação a parte de Vossa Excelência, para que eu possa fazer referência à última parte do meu discurso, que é sobre a ferrovia. Senador Georgiano. Isso não é só o monopólio, isso é a ditadura do transporte de balsa. Senador Petecão. Senador Georgiano, primeiramente queria lhe parabenizar por trazer esse assunto à tribuna do Senado e o senhor expressar a sua preocupação, o seu sentimento, e eu tenho certeza que esse é o sentimento de todos, não só dos parlamentares, mas o sentimento de todos os acreanos. Aquilo é um sonho nosso. Aquilo ali é uma bandeira... É um direito, né? Aquilo é uma bandeira que nos une. Se existe uma bandeira que une todos os parlamentares do Acre, chama-se Ponte sobre o Rio Madeira. Porque para nós é uma humilhação. É uma humilhação você ficar refém dessa máfia, essa máfia das balsas, né? Até ontem eu conversava com o senador Raup, e ele me convidou para ir até o Ministério do Planejamento. Ele também preocupado, os parlamentares de Rondônia também estão preocupados, né, da garantia desse recurso, desse momento difícil que o nosso país está passando, né? Nós precisamos garantir esse recurso, e já temos algumas sinalizações da garantia, até porque a obra já foi iniciada. E eu, sinceramente, eu não quero acreditar que o Ministério Público possa fazer qualquer tipo de movimento, tomar qualquer decisão no sentido de parar a construção, as obras daquela ponte. Então, fica aqui também o meu apoio, me colocar à disposição de Vossa Excelência para que, a hora que for, o dia que for, nós possamos unir aqui os 3 senadores, a nossa bancada federal,
para que possamos defender, como sempre defendemos, a Constituição sobre o Rio Madeira. É importante para Rondônia, mas para nós, do Estado do Acre, é a entrada do nosso Estado. É a ponte que liga ao Pacífico, é a ponte que vai nos livrar daquela humilhação que nós sempre passamos por conta daqueles proprietários de balsa ali que vivem explorando, extorquindo o povo acreano. Parabéns, senador Jorge Viana. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. E a mesma coisa, eu não quero crer, porque eu sempre acreditei e confio no Ministério Público, eu só estou levantando a hipótese de os proprietários da balsa estarem instrumentalizando o Ministério Público no afã de atender seus interesses em detrimento dos interesses do povo do Acre. A coisa é tão absurda, presidente Lazier, senador Petecão, na última visita que fiz. O canteiro de obras da ponte fica a 15 quilômetros de distância da beira do rio. Sabe por quê? Porque o dono da balsa é o proprietário da área também na margem do rio toda. E ele não permitiu que se instalasse um canteiro de obra. Porque ali é fora do Acre, aquilo era passível de uma intervenção, é área de marinha, margem de rio, o invasor é ele, deveria ter se garantido ali. Mas a empresa, para não entrar numa polêmica jurídica, para não atrasar, fez o canteiro a 15 quilômetros de distância. Eu visitei o canteiro de obra, porque ele não permitiu 1 hectare, 2 hectares para se instalar um canteiro de obra para fazer a obra. Então, é uma ação criminosa, perversa, de alguém que ficou bilionário às custas da exploração e humilhação do povo do Acre. Então, não dá para aceitar, e eu estou entrando com uma solicitação ao doutor Rodrigo Janot para que ele possa, inclusive vou mandar cópia para a procuradora, fazendo um apelo para que não se misture, que a obra possa seguir, não se impeça a sequência da obra por conta de uma ação de balseiro desses que estão com o único interesse, que é de seguir explorando, ganhando dinheiro, ganhando fortuna às custas do sofrimento da população. O senador Raupp acabou de chegar e eu queria, já está pedindo uma parte, eu inclusive vou fazer a citação aqui, já aí Vossa Excelência pode fazer a parte nos 2 assuntos, já que é um lutador também por essa causa da ponte. Nós tivemos ontem, eu pedi a audiência, a reunião da coordenação da Frente em Defesa da Ferrovia, que é composta por 6 parlamentares, a coordenação. Estou eu como coordenador, o senador Valdir Raupp, o senador Assir Gugues, o senador Wellington Fagundes e 2 deputados federais, o senador César Messias, que eu convidei para compor, e o deputado federal do Mato Grosso, Fábio Garcia, que tem ajudado bastante junto com o senador Raupp, o deputado Fábio Garcia, dedicado a essa causa. Nós votamos 2 parlamentares de cada estado e criamos essa frente em defesa da ferrovia. Tivemos uma boa audiência com o ministro Nelson Barbosa, com o Felipe Burim, da CEPAC, no Ministério do Planejamento ontem, discutindo uma estratégia de termos uma ação coordenada política, parlamentar, junto ao governo da presidenta Dilma, para que essa ferrovia possa acontecer. Eu, como parlamentar do Acre, como ex-governador, estou nessa coordenação, vamos ter seminários, vamos trabalhar, porque estamos vendo um movimento. O movimento do Sudeste, do Sul brasileiro, que alguns, uma visão pequena, curta, ficam se posicionando contra a ferrovia no afã de preservar tonelagem nos seus portos, seja em Paranaguá, seja no Porto de Santo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós precisamos desenvolver o país, cuidar melhor do Norte e Nordeste. Eu ouço o senador Valdir Raupp sobre os 2 temas, porque eu quero dizer que essa questão da ferrovia nós vamos acompanhar dioturnamente, trabalhar do lado do governo da presidenta Dilma, junto com o governo chinês. Ontem teve uma reunião, inclusive no gabinete de Vossa Excelência, salvo engano, com uma equipe que está analisando o projeto financeiro e logístico pelo governo chinês. Já é a 2ª reunião que nós fizemos e foi fundamental essa reunião com o ministro Nelson Barbosa. Eu ouço Vossa Excelência. Eu parabenizo Vossa Excelência, senador Jorge Viana. Eu estava no rádio, no carro, ouvindo o vosso pronunciamento, e vim correndo para ver se dava tempo, e ainda, graças a Deus, deu tempo de fazer esse breve à parte. Vossa Excelência foi muito feliz, inclusive num outro tema, fora desses 2, que foi das passagens aéreas.
Eu estou pagando Dia hoje 22 é a audiência com o ministro Eliseu Padilha na Comissão de Fiscalização e Defesa do Consumidor. Ele confirmou. Pela manhã eu convido Vossa Excelência, senadora Vanessa, todos os senadores, nós vamos fazer um esforço segunda-feira para ouvir. Já levamos os presidentes das companhias. Nós temos que tomar uma atitude sobre isso. Nós temos que cobrar das autoridades. E o ministro da Aviação Civil, que é o responsável pela área, inclusive onde está a ANAC, tem uma relação, é a oportunidade que temos. Estaremos lá. Vossa Excelência falava que estava pagando hoje 1.000 e não sei quantos reais até Rio Branco, num único trecho. Eu estou pagando... Porque comprei antecipado. Senador Jorge Viana, eu estou pagando, eu e a deputada Maria, porque compramos no início da semana, para Ji-Paraná, que é antes de 500 quilômetros antes de Porto Velho. R$ 2.080 cada perna. A ida, né? A ida. R$ 2.080. Dá para ir 4 vezes nos Estados Unidos e voltar, uma passagem ida e volta para Rondônia. Se fosse ida e volta por Ji-Paraná, ia ficar em R$ 4.000 e poucos reais a ida e volta. Como eu vou voltar para o Porto Velho, é um pouquinho mais barato no voo direto. Então, é simplesmente um absurdo. Mas tem dia que a gente paga daqui para Porto Velho, numa única perna, 1.800, 2.000, 2.000 e pouco, depende do dia que tira a passagem. Realmente não dá mais para aguentar esse preço. A gente está ficando com a nossa cota aqui de viagem. É dinheiro público, é dinheiro do cidadão que nós usamos. Além do dinheiro ser público, dificuldade para poder fechar no final do mês a cota de passagem de viagem. Então, parabéns a Vossa Excelência por essa iniciativa e, da mesma forma, a questão da ponte do Rio Abuné. Eu tive pessoalmente, fui de carro de Porto Velho até a ponte, depois fui a Nova Mamoré, que fica próximo de Guaxaramina, visitando também a BR-425, que está em restauração. As obras estão ficando muito boas, graças a Deus, e a obra da ponte está adiantada. Então, eu peço encarecidamente, como já pedi algumas vezes, para o ministro do Planejamento e dos Transportes e a direção-geral do DENIT, que não pare a obra, porque é uma obra importantíssima para a Rondônia, para o Acre, para a rodovia do Pacífico, que é a única ponte, é o único rio que não tem ponte ainda, daqui até o Oceano Pacífico, até os portos do Pacífico, é aquele rio ali, aquela ponte ali, que não foi feita agora. E por conta do esquema daquela balsa que não aceita nem mesmo o canteiro de obra, senador Raul. Que protelou por muitas vezes entrando na justiça, com bancas de advogado, é uma coisa absurda, alguém contra o desenvolvimento, com bancas de advogado para ficar entrando com ações na justiça contra as licitações, contra os contratos, para não deixar a obra acontecer. Já faz mais de 5 anos. E agora que começou a vir lá os pilares todos levantados de ponta a ponta no meio do rio, já pronto para bater laje praticamente, então não é possível que agora essa obra venha a ter paralisação. Da mesma forma, a ferrovia bioceânica, que nós estamos nessa cruzada, e eu já estou há mais ou menos uns 10 anos, só na China eu já fui 2 vezes, né, com embaixada, com o ministro do Transporte, e agora, de novo, essa cruzada para que os chineses possam realmente vir investir. Nós tínhamos uma viagem marcada para a China, adiamos ela, mas vamos à China novamente para tentar buscar investidores para construir, já que no Brasil é difícil, se não tiver investidores externos, dificilmente uma obra dessa envergadura poderá sair. Estamos trabalhando no trecho Mato Grosso-Porto Velho e logo Porto Velho-Rio Branco, Cruzeiro do Sul até o Peru. Obrigado a Vossa Excelência, parabéns. Eu agradeço e sou testemunha da sua batalha, senador Valdir Rápido, da deputada federal Marinha, que também é uma lutadora, que estava conosco ontem. Então, eu queria aqui fazer esse registro de que ontem nós oficialmente começamos a trabalhar a comissão, o grupo parlamentar que foi formado para defender a construção da ferrovia. Óbvio, a obra depende do interesse de 2 governos, do brasileiro e do chinês. E nós estamos, como parlamentares, trabalhando coordenadamente. Eu estou nessa coordenação, junto com os demais colegas, senador Valdir Raup, como já disse, e outros colegas, para que a gente possa acompanhar todos os passos que precisam ser dados. O ministro deixou bem claro que estamos agora na fase de definição do traçado. O traçado, é bom que se diga, não é para saber em que estado passa, porque vai passar, ela passa pelo Mato Grosso, inclusive a concessão é bom que seja feita por partes, como ontem nós acertamos com o ministro, vai até Porto Velho, de Porto Velho ao Rio Branco, isso está decidido, mas o traçado dentro do Acre ainda é algo a ser estudado, está sendo feitos os estudos e nós queremos acompanhar. O governador Tião Viana tem nisso uma prioridade, a vice-governadora Nazaré esteve em algumas reuniões, já há um entendimento dos governadores da região do Mato Grosso, Rondônia e Acre, para facilitar todo o processo que for necessário de licitação, de licenciamento, até porque ferrovia na Amazônia é algo mais tranquilo de se licenciar do que, especialmente, rodovia, que é muito danoso quando se faz uma rodovia do ponto de vista ambiental. Ela é útil do ponto de vista econômico, mas ela cria um problema gravíssimo de especulação fundiária onde passa e os danos ambientais
já aí temos um histórico de desastres ambientais com a construção de rodovias. O que o Brasil deveria ter feito sempre era o trabalho com ferrovias, e essa ferrovia agora é um alento para o Acre, é um projeto que não é para amanhã, um projeto de médio e longo prazo, mas se a gente não cuida hoje do amanhã, a gente não vai ter amanhã aquilo que a gente sonhava. Então, eu sempre trabalhei com planejamento, com tempo, e não tenho dúvida, está aqui dado uma satisfação. Vou divulgar na imprensa do Acre a constituição dessa coordenação em defesa, parlamentar em defesa da ferrovia, e também do trabalho que nós estamos fazendo. O primeiro grande passo que nós demos foi essa audiência, que organiza o trabalho da comissão parlamentar em defesa da ferrovia, que é subscrita por 200 parlamentares, mas que tem essa coordenação com o Ministério do Planejamento, que é o órgão do governo brasileiro que trabalha a ferrovia bioceânica, como está sendo conhecida, que é fruto de um acordo estratégico entre Brasil e China. Então, muito obrigado, senador Lazier, pela tolerância do tempo, e agora vamos seguir, porque chegaram vários colegas que certamente vão querer fazer uso. Eu peço, inclusive, Vossa Excelência, que possa seguir presidindo a sessão, e eu possa voltar ao gabinete, transferindo aqui essa tarefa, que é minha também, de cuidar do plenário como vice-presidente da Casa, para Vossa Excelência, que tem ajudado sempre. Muito obrigado.